Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu trago ótimas informações para você, aposentado e pensionista do INSS. O governo vai liberar 3 novos benefícios para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS nos próximos dias. Então, fica com a gente até o final do dia, porque o vídeo de hoje está recheado de boas notícias. Antes de tudo, eu te convido a deixar o like. É muito rápido, fácil e faz toda a diferença para que este vídeo atinja mais pessoas que também gostam do assunto. Caso não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficará sabendo. Bora lá para as novidades do vídeo de hoje. Pessoal, vamos começar falando sobre os 3 benefícios que o INSS vai liberar aos segurados nos próximos dias. Além disso, vou citar outros 2 benefícios que podem ser aprovados ainda esse mês, que irão ajudar aí praticamente todos os beneficiários do INSS. Então vamos lá. A respeito da liberação dos benefícios, o primeiro dele é o auxílio doença sem perícia. Pessoal, no ano passado, devido à pandemia, as agências fechadas e os peritos que não estavam trabalhando, essa medida foi adotada. Então, o pessoal que tinha direito ao auxílio doença apresentava um atestado médico, o INSS fazia avaliação e pagava ou não o benefício ao solicitante. Neste ano, esse benefício foi cortado, porque estava ocorrendo muita fraude, tinha muita gente que estava solicitando sem ter o direito. Mas a fila do INSS está em quase 2 milhões de pessoas. Então, na medida provisória 1006 de 2020, o relator capitão Alberto Neto colocou esse ponto e ele foi aprovado, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, como vai funcionar em 2021 o auxílio doença sem perícia? O beneficiário vai entregar um atestado, caso seja validado, ele vai receber por 3 meses. Nesse período, ou ele tem que fazer a perícia médica, ou depois de 3 meses apresentar um novo atestado. Aí que vale por mais 3 meses. Tem um projeto do governo que vai ajudar mais ainda o pessoal do auxílio doença, que para alguns tipos de fratura, o atestado médico já vai servir para a concessão do benefício sem precisar de perícia, porque tem alguns casos que são muito grosseiros. Então, a perícia não vai ser realizada definitivamente quando esse projeto que o governo está articulando for validado. Então, ótima notícia aí para quem recebe auxílio doença. Segundo benefício que vai ser liberado nos próximos dias é o aumento da margem dos consignados. Então, a margem foi aumentada de 35% para 40%. Como ela foi votada no Senado no dia 10 de março, o presidente Jair Bolsonaro tem 15 dias para vetar ou sancionar essa medida provisória que já foi aprovado, tanto na Câmara quanto no Senado. Então o presidente tem até a próxima quinta-feira para carimbar esse documento. Eu tenho certeza que ele vai validar essa medida. A partir daí, podemos comemorar o aumento da margem e também a liberação automática do auxílio doença. A boa notícia desse aumento da margem é que novos grupos foram inseridos para contratar esse crédito consignado, que é mais vantajoso, porque os juros é menor. Quem é esse grupo? São servidores públicos ativos e inativos, bem como militares. Lembrando que esse aumento da margem estará valendo até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, para o auxílio doença, a princípio também vale esse prazo. Pessoal, agora falando sobre o benefício
mais aguardado, que é a antecipação do 13º salário. Apesar da divulgação da antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas ter sido feito desde os primeiros dias do ano, bem como ele foi atrasado, o governo deve liberar nos próximos dias essa antecipação. O avanço ocorre, pois para que o governo possa liberar a antecipação, o Congresso Nacional precisa aprovar o Orçamento Geral da União, para que o governo possa destravar os gastos para este ano. O orçamento está para ser aprovado nos próximos 10 dias, e que dará então ao governo o destrave necessário para começar a medida, que então deve estar disponível entre os meses de abril e de maio. Antes de falar sobre os valores, datas, calendário e quem recebe primeiro, que eu trouxe uma tabela aqui com tudo isso para vocês. Vou falar, pessoal, sobre duas medidas que a gente não pode deixar de lado. Vou trazer aqui nos vídeos porque não estou vendo ninguém falando desse assunto e, na minha opinião, ele é até mais importante do que a antecipação do 13º salário. Mas por que isso? O 13º salário já é um direito de vocês. O governo só está antecipando. Esses dois outros pontos que eu vou trazer para vocês, se não houver luta, se não houver barulho por parte da população, eles podem não ser aprovados e passarem desapercebidos. São eles. O primeiro ponto é a medida provisória 1023 de 2020, que trata a renda per capita mensal para concessão do benefício de prestação continuada. O presidente Jair Bolsonaro, ele acha que um salário mínimo é o suficiente para sustentar uma família de 4 pessoas. Então ele colocou que é válido o BPC-Loas para quem recebe um valor inferior a 1/4 de salário mínimo per capita. Ou seja, apenas uma família de 5 pessoas recebendo um salário mínimo, eles teriam direito ao BPC-Loas. Isso é um total absurdo. Então, com essa medida provisória, temos aqui 90 emendas que defendem a ampliação do BPC-Loas, que já foi votado no ano passado, foi aprovado na Câmara e também no Senado, para que o BPC fosse pago para o pessoal com renda de meio salário mínimo por pessoa, meio salário mínimo ou menos. Então temos que readquirir esse direito. 13 das emendas também falam sobre a criação de um 13º salário para o BPC-Loas. Então aqui, como um pequeno exemplo, são 13 emendas que defendem a criação do 13º salário. Vou abrir só uma delas, a emenda 77, que fala: os beneficiários fazem jus a um abono natalino em valor igual a um salário mínimo. Então, a deputada Fernanda Melchiona está defendendo essa medida para o pessoal do BPC-Loas. Aqui, a maior parte das emendas defendem a renda per capita que seja igual ou inferior a meio salário mínimo para a concessão do BPC-Loas. Então, nessa época de crise, o governo ele quer cortar dinheiro sempre dos pobres. Então, pessoal, não devemos achar isso normal, não devemos achar que o governo não tem dinheiro para isso. O presidente Jair Bolsonaro, junto com o Congresso, perdoou uma dívida de 1,4 bilhões das igrejas. Eu sou cristão, mas assim, ele está perdoando a dívida de grandes empresários de igreja, de pessoas que têm muito e muito dinheiro. Não está ajudando o cidadão que é pobre. Ele está perdoando uma dívida de grandes empresários que têm condição de fazer o pagamento. Imagina se eu ficar aí um ano sem declarar o imposto de renda. A Receita já vem aqui e faz eu pagar tudo que eu devo. Então, o governo, para o que é de interesse deles, ele dá um jeitinho, como perdoar dívida de 1,5 bilhão praticamente. Agora ele quer tirar de quem não tem nada. Ele não quer pagar o BPC-Loas para as famílias mais carentes.
Vocês concordam com isso ou não? Eu não concordo com essa atitude do governo e se ninguém lutar, ela vai passar batida. Um outro tema, ó, dá uma olhada aqui, ó, trazendo uma notícia do começo do ano. Governo edita medida provisória que reduz acesso a benefício de prestação continuada. Então dá uma olhada, o idoso que mora numa casa humilde, não tem nem o que comer, foi reduzido o direito dele devido a uma assinatura do Bolsonaro. E lembrando que aqui no canal a gente não tem político de estimação, a gente traz simplesmente os fatos. E os fatos não são favoráveis para vocês. A outra medida que nós devemos brigar é pelo aumento de salário mínimo. Aqui a deputada Jandira Fegali defende um salário mínimo de R$ 1.160. Aqui, ó, em decorrência do disposto, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 39 e o valor horário de R$ 5,50. A justificativa que ela fala, para mim, é totalmente válida. Dá uma olhada. A presente emenda pretende assegurar que o novo valor do salário mínimo leve em consideração a inflação dos alimentos, dados divulgados em novembro de 2020 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, mostram que os alimentos tiveram alta de 2,51% em outubro, o que deixou o valor acumulado no ano em 11,26%. Propor um reajuste para salário mínimo inferior a este índice é destinar milhões de brasileiros a reduzirem a quantidade de alimentos que serão capazes de adquirir. Itens básicos como arroz, feijão e óleo de soja tiveram aumentos bastante expressivos, o que impõe forte restrição ao consumo, sem que o salário mínimo acompanhe a alta. Importante registrar que a alta dos alimentos atingiu seu índice mais alto desde 1994, ou seja, há 26 anos que não se registrava um aumento desta magnitude no preço dos alimentos. Neste período, o Brasil atravessou duas grandes crises econômicas, em 2003 e de 2008, e nem no auge delas a inflação dos alimentos foi tão agressiva como em 2020. Pela relevância do tema, espero contar com o apoio para aprovação da presente emenda. Então ela apresentou aqui essa medida, ela fez essa emenda no dia 4 de janeiro de 2021. Tenho que apoiar essa emenda da deputada Jandira Fegali. Se vocês concordam com ela, deixa o comentário aqui. Pessoal, falando sobre as datas, os valores e quem recebe primeiro o 13º salário. Então, ó, os valores vão variar de R$ 1.650 para quem recebe um salário mínimo e de R$ 9.650 para quem recebe o teto da aposentadoria. Então, o valor extra para quem recebe um salário mínimo é de R$ 550. Já para quem recebe o teto, cada parcela vai ser no valor de R$ 3.216 extras. Um valor muito bom aí, né, pessoal? Para quem recebe esse teto. Conforme tudo indica, os pagamentos devem ocorrer para quem recebe até um salário mínimo no dia 26 de abril. Então, isso para quem tem o final de NIS 1. Para quem recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos ocorrem a partir do dia 3 de maio. Já a segunda parcela ocorre a partir do dia 25 de maio, para quem recebe até um salário mínimo, e a partir do dia 1 de junho, para quem recebe acima de um salário mínimo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até uma próxima.